Nesse vídeo vamos falar de dízima periódica. Você já deve ter visto que toda fração é uma divisão, é o numerador dividido pelo denominador. Quando eu quero transformar essa fração em um número decimal, um número com vírgula, é só dividir o numerador, no caso aqui do exemplo 1, pelo denominador, no caso aqui 8. Então, arma conta, faço a divisão ou uso uma calculadora, vai aparecer lá 0,125. Quer dizer que 1/8 é a mesma coisa, representa a mesma quantidade que 1,25. Perdão, 0,125. Então, esses dois números, né, representam a mesma quantidade, é só uma questão de escrita diferente. Essa representação aqui é uma representação finita, né? O número você acabou de escrever aqui. Isso nem sempre acontece. Por exemplo, se você pegar 2/3, então é 2 dividido por 3, fizer essa conta, né? Aí eu recomendo usar uma calculadora, você vai ver que dá 0,666666666. Na realidade é até bom você fazer pelo menos uma vez na mão, um pouco exaustivo, para ver como é que aparecem essas dízimas. E depois, nos exercícios mesmo, você pode usar a calculadora para não ser tão enfadonho assim, né? No próprio computador, se você digitar aqui embaixo calculadora, vai aparecer lá a calculadora do seu sistema operacional. E aí você pode usar para resolver essas questões. Esses números que não têm uma representação finita, né, esse 6 vai se repetindo a vida toda, a gente chama de dízima periódica. Então aqui tem uns exercícios, né, 6 exercícios, para você associar cada fração dessa a uma dessas dízimas periódicas. Na realidade o zero aqui não é uma dízima periódica, né? É uma representação finita também, é um número inteiro. O segundo exercício trata um pouquinho de uma utilização prática disso, né? Então, no caso aqui a gente já viu que cada vez que você está mais à direita depois da vírgula, menor esse algarismo representa. Então a primeira casa decimal são os décimos. Então esse 1 aqui é como se fosse 1/10. É o que você está contando, né? Dinheiro, peso de alguma coisa, altura de alguma coisa, né? E dividir em 10 partes iguais. Então isso daqui seria os décimos, a primeira casa decimal. A segunda é os centésimos. O que você está contando, você divide em 100 partes iguais. Terceira casa decimais, milésimos. Você divide em 1000 partes iguais. E assim sucessivamente. Cada vez você vai dividindo por um número maior, uma potência de 10 maior. Então está representando cada vez um número, uma quantidade menor esse algarismo, né? Então chega uma hora que isso chega a ser irrelevante, de tão pequeno que é. Então nesse exemplo aqui eu mostro isso usando dinheiro. Você só tem moeda até 1 centavo, né? Centésimos do real. Então você vai e trunca para esse número na segunda casa decimal. Volto a repetir que isso é conforme a necessidade, né? No dinheiro a gente vai até a segunda casa decimal, mas se fosse peso, normalmente a gente vai até a terceira, que aí é o grama, né? Cada milésimo do quilo seria a grama. Se fosse a altura de alguma coisa medida em metro, você normalmente vai na segunda casa decimal também. Já se você estivesse medindo em centímetros, você vai usar só a primeira casa decimal. A gente vai precisar disso no quarto bimestre, quando a gente estiver estudando geometria, né? Mas aí, quando chegar lá, a gente revisa essa questão. Por hoje é só, até a próxima.